Você acredita em Deus? Eu acredito que existe alguma explicação para este universo que você poderia chamar de Deus. Disseram-nos que a Bíblia que conhecemos era completa, definitiva e inquestionável. Mas e se isso fosse mentira? Por trás de séculos de edições, censura e jogos de poder, existem escrituras antigas que a Igreja nunca quis que o mundo visse. Textos escritos antes do cânone brutos e perigosos, desprovidos de polimento e repletos de ideias que poderiam destruir a versão do cristianismo em que fomos ensinados a confiar. Agora Elon Musk entrou em cena. Ele diz: esta Bíblia original foi enterrada de propósito escondida das pessoas comuns, e se o seu conteúdo for revelado, poderá destruir tudo o que pensamos saber sobre Deus, a humanidade e o futuro da fé. O que está dentro dela não apenas desafia a crença, como ameaça reescrevê-la completamente. Subtópico 1. A Biblioteca Proibida. Embora possa parecer inacreditável a ideia de um texto bíblico original ter se perdido na história, não é nada extraordinária. Sendo um empreendedor curioso que se recusa a aceitar o senso comum sobre qualquer assunto, não é surpresa que Elon Musk, que recentemente expressou crescente interesse em princípios cristãos, tenha eventualmente direcionado sua mente analítica para a descoberta de escritos sagrados que foram deliberadamente excluídos pelas primeiras comunidades cristãs, há quase 2000 anos, do que hoje se tornou o cânone bíblico oficial. Tudo começou quando a série bíblica de Jordan Peterson, intitulada Os Evangelhos, começou a ganhar popularidade. Durante as conversas deles, algo não fazia sentido. O que você quer é deixar isso para trás. Torne-se meu seguidor, porque é isso que ele diz. Bem, então, isso pode até te impulsionar na direção certa, certo? É isso que ele diz para o Peter também. Sim, certo. Os estudiosos consultados revelaram que São Paulo, autor de quase metade do Novo Testamento, foi assassinado pelo imperador Nero em 65 d.C., apenas 3 décadas após a morte de Cristo. Essa cronologia significa que todas as suas cartas foram escritas antes disso. E como algumas delas citavam trechos dos evangelhos, esses livros já circulavam amplamente. Mas é aqui que a história toma um rumo sombrio. O que a maioria das pessoas não percebe é que o cânone bíblico não surgiu da noite para o dia como uma coleção divinamente ordenada. Em vez disso, ele cresceu gradualmente ao longo dos séculos, com as primeiras comunidades da Igreja em diferentes regiões mantendo listas significativamente diferentes de livros aceitos. O livro do Apocalipse, a peça final do quebra-cabeça do Novo Testamento, só foi escrito em 96 d.C. Mesmo entre essas primeiras autoridades da Igreja, vários livros que eventualmente entraram no Novo Testamento permaneceram em disputa por séculos. As cartas aos Hebreus, Tiago e até mesmo o próprio livro do Apocalipse foram questionados por importantes líderes da Igreja quanto à autenticidade de sua autoria pelos apóstolos. A ideia de que havia um consenso inicial sobre quais livros pertenciam à Bíblia é simplesmente historicamente imprecisa. No entanto, a partir desse ponto, os escribas cristãos trabalharam incansavelmente para coletar e preservar o que acreditavam ser escritos autênticos, mas os pergaminhos originais já estavam se deteriorando rapidamente. Igrejas em todo o império precisavam de conjuntos completos imediatamente. Então milhares de cópias foram produzidas e distribuídas. Isso ocorreu numa época em que não existia uma autoridade central para verificar quais livros eram reais e quais eram falsificações. Assim foram necessários séculos de batalhas teológicas para estabelecer a coleção bíblica que conhecemos hoje. De acordo com documentos que Elon Musk vem estudando em 95 d.C., apenas um ano antes do surgimento do Apocalipse Clemente de Roma, discípulo do apóstolo Pedro já possuía 8 textos, que mais tarde se tornariam parte do Novo Testamento. Uma década depois, Policarpo reconheceu 15 livros como sagrados. 70 anos depois, Irineu autenticou 21 livros, enquanto Hipólito confirmou 22 e assim por diante. Esses escritos aprovados se tornaram o cânone de Murrito. Mas a questão inquietante permanece o que aconteceu com todos os livros que eles rejeitaram. Centenas de evangelhos, cartas e livros proféticos circulavam nas primeiras comunidades cristãs. O Evangelho de Tomé, o livro de Enoque, os Atos de Paulo, o Apocalipse de Pedro e dezenas de outros. Para Musk, a coleção de textos rejeitados de Tresive representa fragmentos da Bíblia original, não a versão expurgada que herdamos. Se centenas de evangelhos e cartas circulavam no primeiro século, argumenta Musk, então, o cristianismo original era muito mais complexo, escasso e diverso. A questão não é o que entrou para o cânone oficial, mas sim
o que foi deliberadamente omitido. A realidade sobre esses evangelhos perdidos é mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. Enquanto alguns textos, como o Evangelho de Tomé, podem preservar tradições de ditos antigos, outros, como o Evangelho de Judas, foram claramente escritos séculos depois como ficção teológica. O problema agora era que os fiéis comuns não tinham como distinguir entre os escritos apostólicos autênticos e os demais. Eles tinham que confiar nos líderes da igreja que alegavam ter autoridade especial para fazer essas determinações, sem saber se esses líderes tinham seus próprios interesses. Devido a essa crise, Musk explicou que a primeira grande controvérsia sobre a Bíblia original começou em algum momento do século II. Desesperado para evitar a completa fragmentação do cristianismo, Eusébio, o historiador e bispo de Cesárea, escreveu extensas histórias, tentando justificar quais livros mereciam fazer parte das Escrituras. Ele organizou os livros em 3 categorias que denominou canônicos contestados e rejeitados. Os livros canônicos eram aqueles aprovados pelos primeiros líderes da igreja que haviam conhecido pessoalmente testemunhas de Jesus e dos apóstolos. Os livros em disputa foram endossados apenas por alguns dos primeiros pais da igreja, e nem todos concordavam sobre sua autenticidade, incluindo escritos como o livro do Apocalipse. Os livros rejeitados foram aqueles expostos como fraudulentos pelos primeiros líderes que conheceram os apóstolos pessoalmente. Então Jerônimo posteriormente trouxe mais clareza ao traduzir os textos aprovados para o latim, e suas seleções se tornaram a base dos textos bíblicos que lemos hoje. Mas eis o que ainda intriga a maioria dos estudiosos. Jerônimo, sendo de Belém, tinha acesso a manuscritos hebraicos e gregos que já não existem. E se os verdadeiros ensinamentos de Jesus já estivessem sendo sistematicamente eliminados quando Jerônimo começou seu trabalho de tradução? Elon Musk levanta lá a questão óbvia, que ninguém quer encarar. Se tantos textos circulavam na época dos apóstolos, quem decidiu quais podíamos ler hoje? E por que deveríamos confiar que fizeram as escolhas certas? A resposta vai te chocar profundamente. Segundo subtópico, a aposta do imperador. O sangue ainda estava fresco na armadura de Constantino quando ele tomou a decisão que mudaria o cristianismo para sempre. 28 de outubro de 312, dando-se a Batalha da Ponte Milvia, acabara de terminar com seu inimigo, Maxêncio, afogado no rio Tibre. E Constantino estava convencido de que o Deus cristão lhe havia concedido a vitória após ter tido uma visão de uma cruz de luz com as palavras "com este sinal vencerás", antes da batalha. Então ele se converteu ao cristianismo. Mas, antes disso, Roma havia travado uma guerra brutal contra os cristãos por 3 séculos. Sob o imperador Nero, eles foram queimados vivos como tochas humanas. Sob Deus e Diocleciano, campanhas ferozes foram promovidas para destruir comunidades cristãs e queimar suas escrituras sagradas. A carnificina foi tão brutal que os historiadores acreditam que coleções inteiras de escritos apostólicos autênticos desapareceram para sempre durante essas perseguições. No entanto, a conversão de Constantino não foi realmente uma questão de fé, mas sim de poder. O homem, que alegava ter visões divinas antes das batalhas, só foi batizado 25 anos depois, já em seu leito de morte. Durante a maior parte de seu reinado, ele permaneceu um adorador de Sol Invictus, o Deus Sol. Ele simplesmente percebeu que o cristianismo estava se tornando a força religiosa dominante no império, e que se aliar a ele certamente lhe daria enormes vantagens políticas. Musk considera a jogada de Constantino brilhante, mas também assustadora. Constantino não se converteu de fato ao cristianismo. Musk explica que ele o adquiriu como qualquer empresário inteligente. Ele viu para onde o mercado estava caminhando e se posicionou para obter a maior fatia e controlá-lo. Mas aqui está uma verdade interessante. Como ele não estava totalmente imerso na religião, fez tudo o que era necessário para preservar o que hoje chamamos de Novo Testamento. Então, por volta de 325 d.C., as crescentes divisões entre os cristãos ameaçaram a visão de Constantino de governar toda a Itália. Ele não podia permitir que facções cristãs rivais minassem sua autoridade. Por isso criou o Concílio de Nia para resolver essas disputas de uma vez por todas. Ele estava simplesmente decidindo qual versão do cristianismo sobreviveria e qual seria eliminada para sempre. O Concílio de Nica estabeleceu o Credo Nine, mas mais importante, criou o precedente de que autoridades políticas podiam determinar a verdade religiosa. Os bispos presentes não eram teólogos independentes. Eram convidados de Constantino, dependentes de seu favor, para manter seus cargos e suas vidas.
A primeira lista completa dos 27 livros do Novo Testamento que conhecemos hoje só apareceu em 367 da seu em uma carta escrita por Atanásio de Alexandria. Isso ocorreu décadas após a morte de Constantino e mais de 40 anos após o Concílio de Nica. Mas eis a questão que deveria aterrorizar os cristãos: quantos escritos apostólicos autênticos foram deliberadamente excluídos por não se alinharem à agenda política de Constantino? Sabemos que dezenas de evangelhos e cartas circulavam no século IV. Sabemos que alguns reivindicavam autoria apostólica e eram aceitos por grandes comunidades cristãs. Mas também sabemos que Constantino e seus bispos tinham o poder de declarar qualquer texto inconveniente como herético e ordenar sua destruição. A assustadora realidade é que o cristianismo legalizado por Constantino pode ser completamente diferente do que Jesus realmente ensinou. Na perspectiva de Musk, a Bíblia de Constantino não se tratava de preservar a revelação divina, por assim dizer. Tratava-se de programar uma religião que alimentasse sua sede insaciável de poder imperial. Os livros que entraram para a Bíblia podem não representar a verdade divina, mas sim o que era politicamente conveniente. Bem, o cristianismo político de Constantino foi apenas o começo. Ao longo dos 1000 anos seguintes, um exército de monges trabalharia incansavelmente para garantir que apenas as versões aprovadas desses textos sobrevivessem. E o que eles fizeram para preservar certos livros enquanto eliminavam outros vai te chocar. Subtópico 3. A conspiração dos escribas. Em algum lugar nos mosteiros da Europa medieval, algo sinistro estava acontecendo. Atrás daquelas paredes estavam homens e mulheres que haviam dedicado suas vidas à religião, empenhados em copiar os textos sagrados. Os textos mais sagrados do mundo são escritos à mão, em salas especiais chamadas de scriptor. A partir do final do século IV, as comunidades monásticas tornaram-se as guardiãs da literatura cristã. Em seus scriptoriums, os monges trabalhavam à luz de velas com pena e tinta, produzindo milhares de cópias de manuscritos. Mas na visão de Musk, esses scriptoriums medievais eram como centros de dados corrompidos, onde cada cópia manuscrita corria um alto risco de erros fatais. Imagine se a cada vez que você salvasse um arquivo, algum programador aleatório pudesse editar o código. Musk explica que foi isso que aconteceu com a Bíblia por mais de 1000 anos. Sem controle de versão, sem backups e sem como verificar a autenticidade, o código-fonte original do cristianismo foi completamente comprometido. E esse era exatamente o desafio que eles enfrentavam. Copiar milhares e milhares de palavras à mão em salas mal iluminadas resultava em omissões, linhas duplicadas e erros ortográficos. Alguns escribas chegaram ao ponto de fazer edições nos textos, às vezes para maior clareza, às vezes por razões doutrinárias. Mas tudo mudou no século XII, quando Pedro Lombard escreveu seu livro intitulado Sentenças, um manual teológico que se tornou a referência padrão para a doutrina cristã. A obra de Lombard, porém, baseou-se fortemente em textos que antes haviam sido classificados como heréticos ou duvidosos. De repente, livros que os primeiros pais da igreja haviam rejeitado passaram a ser tratados como fontes autorizadas do ensino cristão. Graças à influência de Lombard, a igreja gradualmente adotou o que ficou conhecido como os livros deuterocônicos ou apócrifos, escritos como Tobat, Judite e Sabedoria de Salomão, e outros que haviam sido excluídos do cânone bíblico original. Esses textos passaram a ser copiados juntamente com as escrituras estabelecidas e tratados com igual autoridade. A igreja medieval efetivamente expandiu a Bíblia para incluir livros que os primeiros cristãos haviam rejeitado. Mas a grande maioria dos fiéis não tinha a menor ideia disso. Os manuscritos bíblicos eram raros e caros, acessíveis apenas às autoridades da igreja e a estudiosos ricos. O povo comum dependia inteiramente do que os sacerdotes lhes diziam. Como mencionado anteriormente, esses monges não apenas copiavam o texto mecanicamente. Eles também eram treinados para corrigir passagens que pareciam entrar em conflito com a doutrina aprovada. Isso acontecia com tanta frequência que começou a aparecer uma campanha coordenada para reformular a verdade e garantir que apenas as versões da verdade cristã aprovadas pela igreja sobrevivessem até a Era Moderna. Todos os manuscritos que passavam pelos scriptorium monásticos eram potencialmente alterados para apoiar a versão institucional do cristianismo. Mas o maior desafio estava prestes a surgir.
Um monge e professor alemão começava a suspeitar da manipulação dos textos sagrados pela igreja, e sua investigação exporia séculos de engano. Seu nome era Martinho Lutero. Curiosamente, o que Martinho Lutero descobriu foi tão chocante que nem ele conseguia imaginar a dimensão total do que havia sido ocultado dos fiéis. Seria possível que a busca pela verdade de um único homem realmente derrubasse uma instituição que controlava informações há mais de 1000 anos? A revolução que se aproximava iria desmantelar a cuidadosa rede de controle que os mosteiros haviam tecido em torno da verdade cristã, mas também revelaria que a corrupção era mais profunda do que qualquer um ousara imaginar. Subtópico 4. A revelação do reformador. O som das marteladas ecoou por Wittenberg quando Martinho Lutero pregou sua 95ª tese na porta da igreja do castelo em 31 de outubro de 1517. Ele queria que todo estudioso que entrasse na igreja ao menos desse uma olhada. Mas essas não eram apenas queixas sobre corrupção na igreja. Eram os primeiros tiros em uma guerra sobre a questão mais perigosa do cristianismo. O que diziam realmente os textos bíblicos originais? Lutero estava furioso porque descobrira que a igreja usava como escritura livros que jamais haviam sido aceitos pelos primeiros cristãos. Os livros deuteroconianos, discretamente adicionados ao cânone bíblico pelos mosteiros medievais, eram usados para justificar práticas que contradiziam os ensinamentos claros dos autênticos escritos apostólicos. Como esses textos questionáveis haviam adquirido tanta autoridade, mas a descoberta de Lutero era muito maior. Ele tivera acesso a manuscritos gregos do Novo Testamento mais antigos e confiáveis do que qualquer coisa que a Igreja Romana utilizasse. Esses manuscritos revelaram que passagens-chave usadas para sustentar a autoridade papal, o purgatório e a salvação pelas obras haviam sido traduzidas incorretamente, ou estavam completamente ausentes dos textos mais antigos. Os líderes da igreja ficaram aterrorizados. Se as pessoas pudessem ler o texto bíblico por si mesmas em seu próprio idioma, descobririam que muito do que a igreja ensinava não se baseava em escritos apostólicos, baseava-se em acréscimos medievais, traduções incorretas e, às vezes, invenções descaradas. Quando Lutero foi declarado fora da lei pela igreja, ele embarcou no projeto de tradução mais perigoso da história. Ele não estava apenas convertendo latim para alemão. Ele estava voltando aos manuscritos mais antigos disponíveis para recuperar o que os autores bíblicos realmente haviam escrito. Em vez de aceitar o cânone bíblico expandido da igreja, ele retornou aos 66 livros originais que haviam sido aceitos pelas primeiras comunidades cristãs. Ele traduziu os livros canônicos do Dero, separadamente, indicando claramente que eram úteis para a leitura, mas não fundamentais para a doutrina. A invenção da imprensa ampliou ainda mais o trabalho de Lutero. Pela primeira vez na história, cópias idênticas de textos bíblicos puderam ser produzidas em massa e distribuídas amplamente. Essa revolução tecnológica não apenas disseminou a tradução de Lutero, como também multiplicou perigosamente o número de pessoas que podiam desenvolver suas próprias interpretações das Escrituras, levando a uma explosão de denominações protestantes. Em 1534, Lutero havia concluído sua tradução de todo o texto bíblico, e o impacto foi imediato e devastador para a autoridade da Igreja. As pessoas que agora podiam ler as Escrituras por si mesmas descobriram que muito do que lhes havia sido ensinado não se encontrava nos textos originais. A disseminação da tradução bíblica de Lutero por toda a Europa desencadeou uma verdadeira revolução na alfabetização. As pessoas aprenderam a ler especificamente para poderem estudar as Escrituras por si mesmas. E o que eles descobriram desafiou todas as premissas da doutrina cristã. Mas a resposta da Igreja foi rápida e brutal. John Hus, que apoiava fortemente os ensinamentos de Lutero, foi expulso e seus seguidores executados. Michael Sattler foi torturado e morto por defender a autoridade bíblica sobre a tradição da igreja. William Tyndale foi queimado na fogueira por traduzir o texto bíblico para o inglês. A lista é interminável. Percebendo que sua própria vida estava em perigo, Martinho Lutero se refugiou no castelo de Wartburg. O que talvez você não saiba é o quão intimamente os debates sobre o cânone estavam ligados a execuções e poder político. As autoridades religiosas não discordavam desses reformadores apenas teologicamente. Eles veem os questionamentos à autoridade bíblica como ameaças ao seu controle político, porque as pessoas comuns deveriam ler as escrituras sagradas por si mesmas. Era realmente uma questão de vida ou morte. Lutero e outros reformadores usavam a crítica textual e a análise histórica para expor séculos de manipulação, enquanto as autoridades da igreja usavam a violência para proteger sua versão da verdade cristã. Mas Musk foi ainda mais longe.
Ele levanta a questão incômoda que nem mesmo Lutero conseguiu responder. Todo reformador acredita ter encontrado a verdade original. Mas se todos discordavam sobre quais livros importavam, então nenhum deles tinha acesso ao verdadeiro código-fonte. Lutero pode ter sido um disruptor brilhante, mas ainda assim trabalhava com dados corrompidos. O próprio João Calvino desenvolveu a doutrina da inerência bíblica, a crença de que os manuscritos originais não continham erros de qualquer tipo. Os seguidores de Calvino começaram a considerar os 66 livros como perfeitos e completos, rejeitando qualquer sugestão de que escritos apostólicos autênticos pudessem ter sido perdidos ou suprimidos. Em 1826, as sociedades bíblicas protestantes pararam completamente de imprimir os livros deuterônicos, retornando ao cânone original de 66 livros que os primeiros cristãos haviam reconhecido. Neste ponto, você pode estar se perguntando se a igreja estava errada sobre quais livros pertenciam ao cânone bíblico, sobre o que mais ela poderia estar errada, que outros escritos apostólicos autênticos poderiam estar esperando para serem redescobertos. A resposta viria do lugar mais inesperado imaginável. Subtópico 5. Os manuscritos do Mar Morto. Era 1947 e um jovem pastor beduíno, procurando por sua cabra perdida perto de Qumran, acabara de fazer a descoberta que mudaria tudo o que pensávamos saber sobre o texto bíblico. Mas o que ele encontrou naquela caverna dentro de um antigo vaso de barro não eram apenas manuscritos antigos. Era a prova de que a igreja havia escondido a verdade sobre o cânone bíblico original por quase 2000 anos. Os manuscritos do Mar Morto não eram apenas livros antigos. Eram cápsulas do tempo de antigos grupos judaicos conhecidos como essênios, do primeiro século, contendo os manuscritos bíblicos originais que as comunidades judaicas liam na época de Jesus. Os textos bíblicos hebraicos encontrados em Qumran eram mais de 95% idênticos às traduções modernas. Livros como Isaías apresentavam textos praticamente idênticos aos manuscritos criados mais de 1000 anos depois, comprovando que os escribas judeus mantinham uma precisão extraordinária na cópia de textos sagrados. Mas os 5% restantes consistiam em erros ortográficos e diferenças teológicas que teriam implicações enormes para a doutrina cristã. Mais perturbador ainda, a comunidade Qumran havia preservado vários dos livros canônicos do Dero, que as igrejas protestantes rejeitaram. O livro de Ciro, a carta de Jeremias e trechos de outros textos que as primeiras comunidades judaicas claramente consideravam escrituras sagradas. Mas se esses antigos judeus consideravam esses livros como escrituras sagradas, por que os cristãos posteriores os rejeitaram? Veja bem, a inclusão de obras apócrifas entre os manuscritos do Mar Morto demonstra que esses textos eram valorizados e estudados nas antigas comunidades judaicas, mesmo que não fossem considerados equivalentes à Torá ou aos escritos proféticos. Sua presença sugere uma compreensão mais matizada da autoridade religiosa do que os debates cristãos posteriores sobre textos canônicos versus não canônicos sugerem. Portanto, se comunidades judaicas autênticas do primeiro século possuíam textos sagrados que não estão em nosso cânone bíblico, então nossa compreensão do que constitui as escrituras originais pode estar fundamentalmente errada. A igreja talvez tenha muito o que explicar. Para Elon Musk, os manuscritos do Mar Morto eram a prova definitiva que a Bíblia original era muito maior e mais diversa do que qualquer igreja moderna admite. Temos aqui comunidades religiosas do primeiro século, com acesso a livros e cartas que nossa Bíblia supostamente completa sequer menciona. Musk argumenta: se essas pessoas estavam lendo textos sagrados dos quais nunca ouvimos falar, então nossa Bíblia não é original. É uma compilação bastante editada. Ainda mais chocante é o que os pergaminhos revelam sobre o processo de formação do cânone. A comunidade Qumran não possuía um cânone bíblico fixo. Eles possuíam uma coleção diversificada de escritos sagrados, incluindo livros que reconhecemos, livros que rejeitamos e livros que se perderam completamente na história. Mas talvez o mais significativo de tudo seja que os manuscritos do Mar Morto comprovam que versões alternativas dos livros bíblicos circulavam no primeiro século. Alguns pergaminhos contêm versões expandidas de livros canônicos com capítulos e versículos adicionais. Outros contêm versões completamente diferentes de histórias conhecidas, com ênfases teológicas alteradas. A questão assustadora é a seguinte: se múltiplas versões dos livros bíblicos estavam disponíveis no primeiro século, como sabemos que a igreja selecionou as versões corretas para inclusão no cânone oficial?
E se as versões, que foram suprimidas na verdade, preservassem tradições mais autênticas do que as que sobreviveram? Os manuscritos do Mar Morto abriram uma porta que a Igreja jamais poderá fechar novamente. Eles levantaram a possibilidade de que escritos apostólicos autênticos ainda estejam por ser descobertos em cavernas no deserto e ruínas antigas. Mas a constatação mais perturbadora é que a Igreja sempre soube disso. Ela teve acesso a evidências arqueológicas e descobertas de manuscritos que comprovam que o cânone bíblico está incompleto. Mesmo assim, continuou a ensinar que os 66 ou 73 livros representam a revelação completa de Deus à humanidade. 3 bilhões de pessoas hoje se declaram cristãs, mas podem estar seguindo uma religião que pouco se assemelha aos ensinamentos de Jesus. O texto bíblico, disponível em mais de 400 traduções para o inglês, derivadas de mais de 20 mil fragmentos de manuscritos antigos, representa um dos textos mais cuidadosamente documentados da história da humanidade. No entanto, essa mesma evidência demonstra que nosso cânone bíblico é incompleto, alterado e possivelmente corrompido a ponto de ser irreconhecível. Os livros rejeitados do Novo Testamento, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria e os Atos de Paulo foram descartados pelas autoridades da Igreja, não por terem sido comprovadamente falsos, mas por desafiarem as estruturas de poder institucionais. Os livros rejeitados do Antigo Testamento enfrentam problemas semelhantes. O livro de Tobat, o segundo livro de Macabeus e a Sabedoria de Salomão foram excluídos das Bíblias protestantes, não por serem historicamente não confiáveis, mas porque apoiavam práticas como orações pelos mortos e a salvação por meio de obras de caridade, que desafiavam o que o cânone bíblico oficial ensina. Mas os manuscritos do Mar Morto abalaram a narrativa da Igreja sobre a autoridade bíblica. Esses manuscritos provaram que as antigas comunidades judaicas possuíam uma coleção de textos sagrados muito maior do que os cânones bíblicos modernos reconhecem. Eles tinham livros dos quais nunca ouvimos falar, versões alternativas de livros que pensamos conhecer. O mais significativo é o reconhecimento de Elon Musk de que isso não é apenas uma questão histórica ou teológica. É um padrão que se repete ao longo da civilização humana. Instituições poderosas suprimem sistematicamente informações que ameaçam sua autoridade. Musk vê a supressão desses textos como parte de um padrão maior que ele testemunhou ao longo da história da humanidade. Desde governos censurando dados inconvenientes, até plataformas tecnológicas controlando o fluxo de informações. Ele explica que o mesmo instinto que leva as instituições modernas a esconder verdades incômodas foi o que levou a Igreja primitiva a enterrar a Bíblia original. Eles sabiam que, se as pessoas tivessem acesso ao quadro completo, sua versão da realidade entraria em colapso. A verdade está em algum lugar por aí, enterrada em cavernas no deserto e escondida em bibliotecas antigas, esperando que a tecnologia e a curiosidade humana a libertem. E quando isso acontecer, poderá não apenas mudar o cristianismo, mas tudo. Então, o que você acha? Esses textos suprimidos são o fundamento autêntico da espiritualidade humana que essas instituições esconderam por séculos. Ou devemos confiar que as autoridades religiosas preservaram exatamente o que precisamos saber? Gostaríamos muito de saber sua opinião na seção de comentários.